Queridos e amados irmãos, devocional para a lição de número 11, que tem como assunto missões e a igreja perseguida. Textuário da nossa lição: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura diária de hoje, sexta-feira, Efésios 6, 19 e verso 20. Tendo coragem e não desanimando com a perseguição. Diz o texto bíblico: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amados, a oração é a energia que capacita o missionário a usar a armadura e a empenhar a espada. Não somos capazes de lutar na batalha com nosso poder, por mais fortes ou habilidosos que achemos que somos. Quando Amaleque atacou Israel, Moisés foi para o alto do monte a fim de orar, enquanto Josué usava a espada no vale. Os dois elementos foram essenciais para derrotar Amaleque: a intercessão de Moisés no monte e a espada de Josué em ação no vale. A oração é o poder para a vitória, mas não se trata de um tipo qualquer de oração. Paulo, ele diz como orar para derrotar Satanás. Orar, primeiro, em todo o tempo. É evidente que isso não significa proferir orações o tempo todo. Não somos ouvidos por causa de nossas vãs repetições, mas devemos orar sem cessar. Isto significa estar sempre em comunhão com o Senhor, estar conectado com Ele a todo tempo. Ao orar, o ideal é nunca dizer: Senhor, colocamos-nos em Tua presença, pois na verdade nunca deixamos a presença dEle. O cristão deve orar em todo o tempo, pois está sempre sujeito a tentações e a ataques do diabo. Um ataque surpresa já derrotou mais de um cristão que se esqueceu de orar sem cessar. Por isso, para a batalha, em meio à perseguição, é preciso que o cristão, que a igreja e que os missionários vivam uma vida constante de oração. Orar com toda a oração. Existe mais de uma forma de orar: oração, súplica, intercessão, ação de graças. O cristão que ora apenas para pedir coisas para si está perdendo as bênçãos resultantes da intercessão e da ação de graças. Na verdade, a ação de graças é uma grande arma para derrotar Satanás. Assim como o louvor, a oração tem poder transformador. A intercessão por outros, nós como igreja, interceder pelos missionários, faz com que resulte em grandes vitórias, até para a nossa própria vida. Orar no Espírito, de acordo com o momento bíblico. Oramos ao Pai por meio do Filho e no Espírito. Por exemplo, Romanos 8, 26 e 27 mostra que a única maneira de orar dentro da vontade de Deus é pelo poder do Espírito. De outro modo, as nossas orações podem ser egoístas e estar fora do que Deus deseja. Orar com olhos abertos também significa vigiar, manter-se alerta. A injunção para vigiar e orar aparece com frequência na Bíblia. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém e o inimigo tentava impedi-lo de realizar essa obra, Neemias derrotou os adversários vigiando e orando. Neemias 4 e 9 vai dizer: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Deus espera que usemos os sentidos que nos deu para que, conduzidos pelo Espírito, possamos perceber quando Satanás está começando a operar. Continue a orar.
persevere, ou seja, persista em algo e não desista. Os primeiros cristãos oravam dessa maneira. Devemos seguir o seu exemplo. A perseverança na oração não significa que estamos tentando convencer Deus, mas sim que estamos profundamente interessados e preocupados e que não conseguimos descansar enquanto não recebemos uma resposta de Deus. Um certo ministro chega a dizer: orar não é insistir para que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim para que a vontade de Deus seja feita na terra. A maioria desiste exatamente quando Deus está prestes a dar a vitória. Nem todos têm a disposição necessária para passar um momento de oração sincera. Mas todos podemos perseverar muito mais do que costumamos fazer. A igreja primitiva orou incessantemente enquanto Pedro estava na prisão e no último instante Deus lhe deu resposta. Devemos continuar orando até que o Espírito nos oriente a parar ou até que Deus responda. Justamente no momento que sentimos vontade de desistir, Deus dará resposta. Possa ser que esteja em perseguição, mas nunca estará desanimado, pois sentirá a fortaleza de Deus para prosseguir em frente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.